Mas enfim, vamos começar já a projetar também o clássico desse final de semana, pensando, é claro, nos jogadores que foram preservados, na escalação que talvez seja considerada a ideal dentro do São Paulo Futebol Clube. Eu começo perguntando para você, Chacon, para a gente começar a tentar pensar no plano do São Paulo para esse clássico Choque Rei. Conseguiu cumprir a missão, vocês estavam falando no início, né? Poupou jogadores, conseguiu o resultado e agora tem um time descansado ou pelo menos um pouco descansado, para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo às 8h30 da noite, lá na Arena Barueri. E aí fica essa questão: o São Paulo deve entrar, na sua opinião, Chacon, com uma linha de 3 zagueiros ou uma linha de 4 defensores, 2 zagueiros, 2 laterais para esse clássico? É algo que o Crespo está fazendo, né, revezando os esquemas. Em alguns jogos vai com linha de 4, em outras vai com linha de 3 zagueiros. E para esse jogo decisivo, a primeira grande decisão que o São Paulo tem nessa temporada de 2026, qual que seria a sua escalação em termos de formação, meu caro Giovanni Chacon? Eu voltaria ao esquema com uma linha de 4 defensores. Eu acho que, inclusive, o Crespo entrou com uma linha de 3 defensores no jogo contra o Coritiba por necessidade, porque ele queria poupar toda a galera e não tinha tantas peças assim para encaixar um time do meio para frente. E como ele tem mais zagueiros, ele falou... O Luca não foi pro jogo ontem, foi? Oi? O Luca foi pro jogo ontem? Luca não foi. Quem sabe se o Luca tivesse... Ele tá com dores na coxa, ele foi preservado. Tá com dores na coxa, ele não ia viajar mesmo, não viajou com a equipe, nem ele, Sabino, Danielzinho e Lucas Samon foram preservados por um desgaste maior, né? O famoso controle de carga que ficou popularizado no passado, né? A questão do desgaste muscular. E quem é que faltou também? Eram 5. E o Alisson com virose. São 5 que não viajaram porque estavam com algum desconforto, dores na coxa ou a virose no caso do Alisson, enfim. Então, eu acho que do meio para frente, o Crespo não enxergou tantas opções para montar um time coeso, então escalou com 3 zagueiros e colocou 2 alas. Mas eu acho que foi algo pontual. Acho que ele está confortável num sistema de 4 defensores. Aí das duas uma, ou ele vai enxergar essa partida contra o Palmeiras como um risco, o Palmeiras é um time melhor nesse momento, vou colocar 3 zagueiros para segurar a bucha, pode ser. Eu não gosto dessa ideia, eu não gosto da ideia de um São Paulo passivo esperando um Palmeiras que talvez tenha mais recurso no campo do Palmeiras, no caso na Barueri, mas no tapetinho, num gramado que eles conhecem melhor, diante do seu torcedor. Eu não gosto dessa passividade. Então, não gosto dessa ideia, tá? Mas não vai acontecer. Eu acho que o São Paulo vai com uma linha de 4 defensores, sem o Alan Franco. Então, eu acho que o Arboleda jogar contra o Coritiba serviu para dar esse ritmo para entrar em campo contra o Palmeiras. Acho que é Arboleda e Sabino, essa dupla, tá? Volta Lucas Ramon, volta o Enzo Dias, a gente pode até falar do Wendel. Eu, particularmente, sempre bati muito na tecla que o Wendel não deve ter desaprendido a jogar, mas, pelo amor de Deus, não está jogando nada. O Wendel foi mal de novo, acho que foi mal na partida contra o Coritiba, cedendo muito espaço, enfim, a gente pode falar dele, mas, obviamente, não será titular contra o Palmeiras. E aí, aquele meio-campo que a gente já conhece muito bem, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha. O ataque que a gente já conhece muito bem, com o Lucas um pouco mais à frente, né? Com o Caleri e Luciano. Acho que não tem muita novidade. O time que foi a campo contra o Bragantino é o mesmo contra o Palmeiras, com exceção do Alan Franco para a entrada do Arboleda. Eu apostaria nisso, tá? E acho que é o ideal para essa partida. E até para passar para você, né? Eu acho que um dos pontos importantes que entra nessa análise é como o meio-campo está encaixado, né? Com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, com o Bobadilha e o trio de ataque, né? Lucas, Caleri e Luciano também estão produzindo bem nesse começo de 2026. Então, aí, claro que entra também na conta de como formar esse time, né? Como escalar esse time para o técnico Hernan Crespo, Renan. Eu acho que vai ser o mesmo time que jogou contra o Red Bull, né, como o Chacon falou, com a entrada do Arboleda no lugar do Alan Franco. E, para mim,
o ponto de desequilíbrio onde o São Paulo pode levar vantagem para ganhar o jogo é o meio do campo. Por quê? Uma que o nosso meio de campo, os três meio-campistas do São Paulo, estão muito bem encaixados ali, né? Na dinâmica que é o meio de campo do São Paulo, sem nenhum 5 e nenhum 10, com 3 camisas 8, tá muito bem encaixado nesse sentido, e pelo meio de campo vulnerável que tem o Palmeiras hoje. O Palmeiras tem um bom time, né? O time do Palmeiras é muito bom. Só que o que foi há um tempo atrás um Palmeiras do Abel sempre muito estável, consolidado, consistente defensivamente, hoje para mim é muito mais vulnerável. Tem mais recurso ofensivo, né? Inclusive no banco de reserva para mudar e variar a característica e tal, mas é um meio de campo espaçado. Lembra quando a gente falava aqui, Boni, Chacon, daquele meio de campo do Zubeldia no São Paulo, que era um espaço muito grande para Alisson e Pablo Maia ocuparem? É o que está acontecendo no Palmeiras agora. Porque o Palmeiras, para se defender, ele joga em 2 linhas de 4. Hoje, como titulares, Maurício de um lado e Alan do outro, que é um grande jogador. Esse rapaz é um grande jogador. O Enzo vai ter que ter muita atenção com ele. Eu confio muito no Enzo para isso, né? Porque ele é muito bom jogador, esse menino. Então, o Palmeiras fica com muito espaço ali no campo. Se esse encaixe, essa dinâmica do São Paulo, de troca de passe, de controle de jogo, der certo, como deu no primeiro tempo do Campeonato Paulista, certo ou não, Chacon? Sim. Deu certo. É que depois, com erros individuais e muita efetividade do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu fazer o placar. Mas o Palmeiras não produziu para ganhar do São Paulo da forma que foi. O São Paulo mais que entregou os gols para o Palmeiras. E isso também é um detalhe importante, certo, Chacon? O São Paulo tem que, nesse jogo, esse tipo de jogo que você minimiza riscos. Você sai jogando, na boa, não deu para frente e briga pela segunda bola na intermediária para frente, né? Esses são os detalhes do jogo. Mas aí está o ponto de desequilíbrio do São Paulo, Chacon. Não sei se você concorda comigo, meio do campo. Esses 3 jogadores de meio de campo do São Paulo podem e devem ganhar o jogo para nós. Para o nosso lado. E eu vou falar uma coisa. Claro, com a ajuda de Lucas e Luciano, porque eles não são pontas. Eles também ocupam a organização ofensiva do São Paulo. Não é que eles dão amplitude no campo. Eles se aproximam desses 3 meio-campistas para a construção das jogadas ofensivas, movimentações, ataque a espaço, enfim. Eu acho que aí é o ponto de desequilíbrio a favor do São Paulo. Não, e eu vou falar uma coisa que eu não acho nem um pouco exagero da minha parte, mas, pô, se faz tanto um alarde, e eu acho que é até um alarde merecido, porque é um bom jogador, Renan, tá? Mas falando lá do Andréas Pereira, foi contratado a preço de ouro e tudo mais, pô, alto investimento feito. Hoje o Andréas não joga o mesmo que o Marcos Antônio. Ô, Chacon, hoje o Andréas não é tão importante para o Palmeiras quanto São Paulo, quanto o Marcos Antônio é para o Palmeiras. Não. E não joga tanto quanto. Hoje o Marcos Antônio, ele tem um poder de ditar ritmo de jogo muito maior. E te digo mais. O Lucas Evangelista do Palmeiras, ele é muito importante para o time do Palmeiras. Ainda não está jogando. Mas ele sim seria muito importante. Se o Abel Ferreira colocasse ali um trio de meio de campo também, aí ia ser um embate bonito, hein? Ia ser um embate bom. Porque nos 2 times, que o Abel Ferreira não me ouça, né? Seriam os 2 times, sem nenhum camisa 5 e nenhum camisa 10. 3 camisas 8, né? Jogando. Aí ia ser duelos ali no meio de campo bacana, ia ser bonito de ver, né? Por isso que eu acho que a vantagem do São Paulo nesse jogo tá aí, né? E a comparação que você fez, Chacon, nesse momento, não estou comparando carreiras. Nesse momento, o Marcos Antônio não é a questão, não é nem Andrés. Eu não vejo um todo-campista, que ele não é meio-campista, um todo-campista que joga igual o Marcos Antônio hoje no Brasil.